Continuando aqui a nossa resolução dos exercícios, na seção 0.3, a gente tem esses exercícios de intervalos, desigualdades e módulo. Então, vamos resolver alguns desses também. Esses primeiros três exercícios que a gente vai ver, eles pedem que você escreva essa união de intervalos como um único intervalo, ou, caso for uma intersecção, da mesma forma. Então, vamos começar por esse exercício 20. Se a gente fosse representar esses intervalos sobre a reta numérica, como que isso ia ficar? Então, imagina que essa é a reta numérica. Certo? Quais números a gente tem ali para a gente marcar? A gente tem -8 em algum lugar para cá. A gente tem -6, -3 e o -1. Aí, para a gente visualizar isso, como ficaria o nosso intervalo? Vou fazer aqui embaixo, outra reta. Mesmo ponto a gente tem que marcar aqui embaixo. Como fica esse nosso primeiro intervalo aqui? -8, fechado no 8, até o -3, e aberto no 3. Então, a gente vai pôr uma bolinha fechada, porque inclui o -8. Uma bolinha aberta no -3. E todos os pontos que estão aqui entre eles estão inclusos no intervalo. Da mesma forma, se a gente fosse marcar também o intervalo -6 até 1, vou marcar aqui em azul. Então, vamos marcar também esse intervalo aqui. -6 até -1. Aberto no -1, fechado no -6. Então, eu teria uma bolinha fechada aqui, uma bolinha aberta no -1. E todos os pontos entre esses dois estão contidos no intervalo. Se a gente observar quais pontos da reta que estão coloridos agora, que tem um intervalo colorido passando sobre eles, qual intervalo que vai ser o resultado da nossa união de intervalos aqui? Esse intervalo todo aqui, certo? Então, vamos escrever ele. Ele vai ser fechado no -8. Ele vai até o -1 e aberto no -1. Vamos resolver o próximo também, o 26. A gente tem ali outros dois intervalos para a gente fazer a união. Aqui eu coloquei apenas dois desenhos, mas você pode colocar quantas retas você achar interessante para que você visualize o que você está fazendo. Vamos fazer da mesma forma esse exercício aqui. A gente tem uma reta real aqui. Vamos fazer agora com três retas, com também uma possibilidade. 3 retas reais. É a mesma coisa que antes, só estou variando um pouquinho a forma de visualizar.
quais pontos a gente tem aqui? Na ordem, né? Menos 8 é o mais negativo de todos. Um pouco à direita, a gente vai ter o menos 6. E mais à direita ainda, em algum lugar, a gente vai ter o 12. Mesmos pontos a gente tem que marcar nas outras retas. Agora, em cada linha dessas, vamos fazer um intervalo. Então, nessa primeira, vamos fazer um intervalo menos infinito, menos 6, fechado, no menos 6. Nessa outra, vamos fazer menos 8 até 12, aberto. E nessa última, vamos fazer a intersecção. Então, aqui a gente vai ter menos infinito até menos 6. União, na verdade. Menos 8 até 12. Então, primeiro vamos marcar ali em colorido como vai ficar esse primeiro intervalo. Menos infinito até o menos 6, fechado no menos 6. Menos 6 está aqui, bolinha fechada nele. E todos os números que estiverem à esquerda estão incluídos no intervalo. No nosso segundo caso, a gente tem o intervalo é aberto, então bolinha aberta no menos 8, bolinha aberta no 12. E todos esses pontos que estão entre eles pertencem a esse intervalo. E agora a gente vai pegar todos os pontos em comum. Ou seja, todos os pontos que estão no conjunto da primeira linha e mais, vou fazer aqui outra cor para ficar bem visível, todos os pontos que estão na segunda linha também. E observe que isso não inclui o 12. Então, qual vai ser o nosso resultado aqui? Menos infinito até o 12 e aberto no 12. Mesma coisa, a gente pode fazer aqui no exercício 50, só que nesse caso é uma intersecção. Então, vamos fazer as retas para a gente observar o que acontece com esse intervalo, quais pontos eles têm em comum agora. Então, vamos fazer aqui 3 retas reais. Como falei no começo, se você consegue fazer em uma só e enxerga melhor assim, faça da forma que você entende. O objetivo de desenhar essas retas é poder visualizar a posição, né, quais pontos estão incluídos em cada intervalo. Quais pontos a gente tem ali? Na sequência, do mais negativo para o menos negativo. A gente tem menos 9, depois menos 7, depois menos 5 e menos 2, indo da esquerda para a direita, certo? Porque quanto mais negativo, mais para a esquerda esse ponto vai estar. E aqui não ficou proporcional, mas como o objetivo é visualizar desigualdades, ou seja, qual número é maior do que o outro, o importante é que eles estejam na sequência da desigualdade, certo? O que eu quero dizer com isso? Isso daqui. Essas desigualdades valem. Então, da mesma forma que a gente marcou ali, a gente tem que marcar também nas linhas acima, a gente poder fazer a nossa conclusão. Então, vamos desenhar nessa primeira linha o intervalo menos 9 até menos 2. Ele é aberto tanto no menos 9, então bolinha aberta, e no menos 2. Bolinha aberta aqui também.
E todos esses pontos entre eles estão incluídos no intervalo. O segundo que a gente tem é o intervalo fechado menos 7 e menos 5. Então, bolinha fechada no menos 7, bolinha fechada no menos 5, e todos esses pontos que estão entre eles estão contidos no intervalo. E por último, a gente quer ver quais pontos eles têm em comum. Então, essa intersecção entre eles vão ser os pontos em comum que são representados nessa última linha. Quais pontos eles têm em comum? Todo o intervalo menos 7 até menos 5, certo? Inclusive as bordas dele, porque as bordas do intervalo menos 7 e menos 5 estão aqui, elas estão contidas no intervalo menos 9 até menos 2. Então, o nosso resultado, os pontos em comum vão ser esses aqui. Podemos escrever, então, como um único intervalo, menos 7 até menos 5. Vamos agora ver uma parte de exercícios que envolvem desigualdades, também igualdades e módulo. Então, começamos por esse exercício 6. E ele pede que a gente determine os valores de x para os quais vale essa igualdade. Módulo da expressão 5x mais 8 igual a 19. A gente pode resolver isso pela definição. O que diz a definição de módulo? É o seguinte, 5x, módulo de 5x mais 8 vai ser ele próprio se 5x mais 8 for maior ou igual que zero, e ele vai ser menos toda essa expressão, ou seja, menos 5x menos 8, caso essa expressão seja negativa. Então, vamos isolar o x aqui nessa primeira equação e obter algo equivalente. Vou colocar a flecha de equivalência aqui. Se a gente fazer operações de soma, subtração, multiplicação aqui para isolar o x, a gente consegue obter que essa expressão equivale a dizer que x é maior ou igual a menos 8 dividido por 5. E nesse segundo caso, ela equivale a dizer que x é menor que menos 8 dividido por 5. Então, agora a gente vai para a segunda parte. Vamos, então, ter um caso 1, que vai ser essa primeira linha aqui, e caso 2, que vai ser essa segunda linha. No caso 1, a gente tem x maior ou igual que menos 8/5, e agora a gente considera essa expressão aqui de cima para um módulo. A gente pode substituir. Então, substituindo naquela igualdade,
a gente tem 5x mais 8 igual a 19. Fazendo operações de soma, subtração, multiplicação e divisão em ambos os lados dessa igualdade, a gente obtém que ela equivale a dizer que vamos fazer aos poucos aqui. A gente pode ter primeiro, subtraindo 8 de ambos os lados da igualdade, a gente consegue 5x igual a 11. Agora, a gente pode dividir ambos os lados por 5 e obter o valor que eu já vou colocar aqui em vermelho. E vai ser x igual a 11 quintos. Tudo bem. Agora, a gente precisa que essas duas expressões em vermelho sejam verdade ao mesmo tempo. O x igual a 11 quintos, ele é maior ou igual do que um número negativo? Sim. Então, esse número aqui está incluído na minha solução. Então, vamos fazer um conjunto de solução aqui. X pertence ao conjunto de soluções. A primeira delas, a gente já sabe que é 11 quintos. Vamos ver se existe uma segunda. Agora, a gente pega o caso 2, ali da definição de módulo. Então, a gente está considerando que, nesse caso, x é menor que menos 8 quintos e também que essa expressão daqui, essa igualdade é verdadeira, com a nossa definição aqui da segunda linha. Ou seja, menos 5x menos 8 igual a 19. A gente pode, então, somar 8 em ambos os lados aqui, dessa igualdade, obtendo menos 5x igual a 27. E a gente pode dividir ambos os lados da igualdade por menos 5, obtendo, então, a expressão que eu vou colocar em vermelho aqui, x igual a menos 27 quintos. Esse número, menos 27 quintos, ele é menor que menos 8 quintos? A resposta é sim, mas vamos colocar aqui na reta numérica para ver como fica. Vamos marcar em um ponto aqui. Então, temos aqui a reta numérica. Menos 8 quintos. A gente pode fazer essa aproximação. O menos 8 quintos, ele vai ser aproximadamente 1,6. E é menos, né? Negativo. E o menos 27 quintos, ele vai ser aproximadamente menos 5, vírgula alguma coisa. Eu vou colocar aqui porque não cabe. Mas só daqui a gente já vê que ele é mais negativo que o menos 8 quintos, certo? Porque o menos 5, ele está à esquerda do menos 1,6. Então, ele vai estar mais ou menos aqui.
Claro que isso não está em proporção, só está na ordem, como mencionado. Ou seja, ele é menor que o menos 8.500. Então, ele também é uma solução válida. Então, vamos incluir ele no nosso conjunto de soluções. Resultado, nós temos essas duas possibilidades para o x que satisfazem a nossa igualdade. Vamos para o próximo exercício. Eu vou puxar ele aqui um pouco para baixo, porque ficou meio intersecção com aquele lá. Esse exercício é um pouquinho diferente, porque agora a gente tem uma fração, certo? Tem x tanto no numerador e denominador. E a gente quer os valores de x para os quais essa igualdade é verdadeira. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que analisar os sinais de cada expressão dessa. Três x mais 2, ele vai ser maior ou igual que zero? Se a gente fizer aquelas operações para isolar o x, se somente se 3x maior ou igual que menos 2, ou seja, x maior ou igual que menos 2 terços. 3x mais 2 é um número negativo se somente se x for menor que menos 2 terços. Da mesma forma, x menos 4 é maior ou igual que zero, equivale a dizer que x maior que 4. E x menos 4 menor que zero, equivale a dizer que x é menor que 4. Como isso fica na reta numérica? Quais pontos a gente tem aqui? Menos 2 terços. Tá, pode estar em algum lugar aqui. O 4, ele é maior que um número negativo, então ele vai estar à direita. Se a gente considerar essa expressão, vamos colocar aqui uma colinha aqui do lado. Expressão 1 igual a 3x mais 2. Expressão 2, a gente está chamando ela de 2, é o x menos 4. A expressão 3 é a fração toda. Ou seja, expressão 1 dividido pela expressão 2. E observe uma coisa, que a gente não tem divisão por zero. Então, literalmente aqui é x maior que 4. Eu não posso considerar igualdade. Porque senão resulta em uma divisão por zero. E isso nem está definido. Então, vamos fazer isso ali na nossa reta. Vamos analisar. Primeiro, a gente tem que remover esse ponto aqui. Ponto 4. Porque ele não está incluído
na solução. Agora, a gente vai ter 3 intervalos, vamos analisar o sinal de cada uma dessas partes, do 1, 2, 3, em cada intervalo desse. O primeiro intervalo que a gente vai ver é esse daqui. Menos infinito até o menos 2/3. O que acontece aqui? A minha expressão 1, vamos ver o sinal dela, o sinal da 2 e o sinal da 3. Nesse intervalo, eu tenho... Todos os x vão ser menores do que menos 2/3. Ou seja, a gente cai nessa linha aqui. Isso resulta que a expressão 1 é negativa. A nossa expressão 2, a gente vai cair nesse caso aqui. X menor que 4. Então, a expressão 2 também vai ser negativa nesse intervalo. E a expressão 3 vai ser a expressão 1 dividida por expressão 2. Como o sinal são 2 sinais negativos, pela regra de sinal, a expressão 3 vai ficar positiva. Mesma ideia a gente faz aqui nesse segundo intervalo. Vamos ver se isso aqui inclui, né, primeiro, o ponto menos 2/3. Como a gente usou esse caso aqui, que é estritamente menor que 2/3, então não inclui ele, certo? Já vamos deixar aqui escrito o nosso resumo. Se x for menor que menos 2/3, então a expressão 1, a expressão 3, que é a que a gente quer, ela vai ser positiva, certo? Vamos analisar aqui o segundo caso. Expressão 1, expressão 2, expressão 3. Vamos analisar o sinal da expressão nesse intervalo. Agora, entre o intervalo menos 2/3 até o 4, aberto no 4, a gente vai ter esse caso aqui. X vai ser menor que 4 ainda. Então, a nossa expressão 2 fica negativa ainda. Para x menor que 4 e maior ou igual que 2/3, a gente tem esse caso aqui. Então, a expressão 1 fica positiva. E isso inclui o ponto 2/3, menos 2/3 até 4. Esse intervalo, né? E esse ponto. Então, a gente tem uma segunda conclusão aqui. Que é, se x está nesse intervalo aqui, fechado no menos 2/3 até o 4, e aberto no 4, então, a expressão 3, qual vai ser o sinal dela? Vai ser positivo ou negativo? Menos, o numerador é positivo, dividido por um denominador negativo, resulta em uma expressão negativa, pelas regras de sinal. Ou seja, nossa expressão 3 vai ser menor que 0.
E vamos analisar o último caso, que é esse intervalo que sobrou. Esse daqui. Que vai do 4 até o mais infinito. Então, vamos analisar o sinal de cada expressão ali. A primeira expressão, que é o 1, 3x mais 2, a gente vai acabar tendo isso daqui, primeira linha. X maior ou igual que menos 2 terços. Então, essa expressão é positiva. A segunda expressão, 2, que é o x menos 4, a gente vai ter x maior que 4. Então, essa expressão também é positiva. Um número positivo dividido por um número positivo, fazendo regra de sinal, resulta em positivo também. Então, a gente tem um terceiro caso. Se x for maior que 4, então, essa expressão 3 vai ser positiva. Agora, a gente pode usar a definição de módulo para a expressão 3. Certo? A gente vai ter que considerar esses casos. Então, a gente tem aqui esses dois casos, primeiro e terceiro, onde a minha expressão 3 fica positiva. E o segundo caso, onde a expressão é negativa. Vamos ver o que acontece. Vamos considerar a definição de módulo. Eu vou copiar ali, para a gente não se perder. Deixar aqui. Então, vamos chamar aqui. Agora eu vou colocar em bolinha. Esse é o caso 1. Esse aqui também é o caso 1, porque é o caso onde o meu x tem que satisfazer uma dessas condições, uma ou outra, para que a expressão toda seja positiva. E um caso 2, que é onde a expressão toda vai ser negativa. Então, vamos resolvendo aqui. Caso 1. A gente tem o módulo dessa forma, porque a expressão é positiva, maior ou igual que zero. Isso aqui vai ser igual a 5. Podemos multiplicar um dos lados aqui. Eu vou deixar em azul claro toda essa conta e o resultado em preto de novo para ficar mais visível. A gente pode multiplicar tudo por x menos 4. Obtemos 5x menos 20. Agora, a gente pode subtrair 3x de tudo, obtendo 2 igual 2x menos 20. Podemos somar 20 nos dois lados, obtendo 22 igual a 2x. E podemos dividir ambos os lados da igualdade por 2. E aí a gente obtém o nosso resultado final, x igual a 11. E aí vamos observar. Esse x igual a 11, será que ele satisfaz alguma dessas condições
do 1? Então, primeiro, será que ele é menor que menos 2 terços? Não. Então, vamos ver se ele satisfaz a outra condição. Será que ele é maior que 4? Sim. Então, isso significa que esse ponto está incluído na solução. Então, vamos colocar aqui em verde, né? Para dizer que está ok, está incluído. Agora, vamos ver o caso na definição de módulo, onde a expressão toda é negativa, que é o caso 2. Todo aquele módulo, quando a expressão é negativa, ele vai ficar negativo. Ou seja, a gente vai ter uma expressão assim. Menos 3x menos 2. Certo? Simplesmente multipliquei a expressão toda por menos 1. E vamos tentar isolar o x e ver se ele satisfaz aquela expressão que a gente tem ali na linha 2. Que é a expressão onde isso tudo aqui será negativo. Então, vamos fazer essa conta. Podemos, da mesma forma, multiplicar tudo por x menos 4. A gente vai obter menos 3x mais 2 igual menos 3x menos 2 igual 5x menos 20. Seguindo a mesma sequência que a gente fez antes, a gente vai ter 18 igual a x8, 5x mais 3x. E, concluindo aqui, a gente vai ter o nosso resultado final, x igual a 18 dividido por 8, ou ainda simplificando, 9 dividido por 4. E vamos ver se esse valor faz parte da solução, certo? Porque a gente supôs que a gente tinha uma expressão negativa para usar a definição de módulo. Vamos ver, 9 quartos. Ele está nesse intervalo menos 2 terços até 4? A gente sabe que ele é um número positivo. Então, fazendo aqui a reta numérica, vou fazer aqui em cima. A gente tem um intervalo fechado no menos 2 terços e aberto no 4. A gente sabe que o zero está em algum lugar por aqui. Certo? O zero está no meio desse intervalo. E esse número, ele é maior que zero. Então, se a gente mostrar que ele é menor que 4, já serve. Então, vamos verificar. Será que ele é menor que 4? A gente pode fazer essa conta com a calculadora. Ou então dá para mostrar aqui. Se a gente multiplicar ambos os lados dessa desigualdade por 4, que é um número positivo, a gente vai obter 9 menor que 16, o que de fato é verdade. Então, ele também faz parte da solução. O resultado final é que a nossa solução desse exercício são esses dois valores para x, ou ainda um conjunto contendo os números 9 quartos e 11. Próximo problema que a gente vai ver também é de igualdade. Quais valores
a gente tem quais valores de x resultam nessa igualdade daqui sendo verdadeira. Então, a primeira expressão é módulo de x mais 1, a segunda expressão é módulo de x menos 2, e somando esses dois módulos, precisamos que isso seja igual a 7. Então, vamos fazer aquela análise de novo, né? Em quais intervalos cada expressão é positiva ou negativa. Essa expressão aqui de dentro do módulo. Vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Então, vamos fazer uma reta numérica aqui para verificar isso. A expressão 1, vou fazer aqui embaixo conta, que é x mais 1, vai ser maior ou igual que zero quando, se a gente isolar o x nessa desigualdade aqui, quando o x for maior ou igual que menos 1. Da mesma forma, a gente tem que essa expressão 1 vai ser menor que zero, equivalentemente a x menor que menos 1. Mesma coisa a gente pode ver para a expressão 2. A expressão 2, que vai ser x menos 2, ela é maior ou igual que zero, equivalentemente, se a gente tiver x maior ou igual que 2. E a expressão 2 vai ser menor que zero quando x for menor que 2. A gente só está fazendo a soma e multiplicação por número positivo de desigualdade. Então, aqui se bem que a gente não fez multiplicação, né? Apenas soma. Então, vamos marcar isso na nossa reta. A gente tem aqui que aparece dois números, né? O menos 1, que é um número negativo, e o 2, que é um número maior do que o menos 1, vai estar à direita. O que acontece? Vamos pegar cada intervalo aqui. Esse intervalo à esquerda do menos 1, a gente vai ver que vale essa expressão aqui. Essa segunda linha. Então, aqui, o sinal da minha expressão 1 é negativo. Isso se a gente não incluir o ponto menos 1, certo? Pegar intervalo aberto nesse ponto. A minha expressão 2, qual linha que a gente vai bater para ela aqui? X menor que 2, nesse intervalo que está em azul. Então, essa expressão também vai ser negativa. Mesma coisa, vamos fazer essa análise para os outros intervalos. Análise do sinal de cada uma das expressões. Então, vamos lá. Nesse intervalo que vai do menos 1 até 2, vou colocar ele agora aqui em vermelho,
Isso a gente não tá. A gente ainda não sabe se a gente inclui as bordas ou não. Vamos ver conforme as expressões aqui. Esse intervalo menos 1 até o 2, a gente vai ter x maior ou igual que menos 1. Então, a minha expressão 1, ela é positiva. E para cá também é positiva, né? Porque todos esses intervalos vão ser maior ou igual que 1. Porém, agora vamos ver a expressão 2. Nesse intervalo aqui. Nesse intervalo, a gente ainda tem x menor que 2. Ou seja, aqui a expressão 2 é negativa. A gente pode considerar intervalo fechado aqui, porque a gente tem um sinal de maior ou igual a menos 1. E aberto aqui, porque é estritamente menor que 2. Certo? Já vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu. Ah, se x for menor que 1, a gente tem expressão 1 menor que 0 e expressão 2 menor que 0. Se x estiver no intervalo fechado no menos 1 e 2, a gente tem expressão 1 vai ser positiva e a 2 vai ser negativa. Se o x, agora vamos para o intervalo que sobrou, né? Sobrou esse pedaço aqui, fechado no 2 e até mais infinito. Se x for maior ou igual a 2, a gente já viu que a expressão 1 é positiva. E vamos verificar a 2, que é o último que falta. A gente vai cair nesse caso aqui. Então, é positivo também. Agora a gente pode substituir a expressão do módulo. Eu vou puxar esse 16 para baixo aqui. Porque a gente tem mais espaço para fazer essas contas. Certo? A gente tem 3 casos aqui. Agora eu vou chamar esses 3 casos de 1, 2, 3 dentro de bolinha aqui, para a gente verificar como fica a solução dessa expressão toda em cada um desses casos. Então, no caso 1, a gente vai ter que a expressão 1 é negativa. Então, como vai ficar o módulo? Menos x mais 1, certo? E também a expressão 2 é negativa. Então, o módulo dela, pela definição, vai ficar assim. Isso tem que ser igual a 7. Fazendo ali a regra de sinal, a gente vai ter menos x menos 1, menos x mais 2, igual a 7. Isso aqui é equivalente também. Vamos tentar somar tudo que tem x
que vai dar menos 2x, certo? E agora a gente soma tudo que tem número. Já vou fazer direto, mas se você fizer, você pode fazer essa conta mais devagar também, se você entender melhor. Aqui vai resultar menos 1 mais 2, sobra 1. A gente tem 2x igual a 6. A gente pode ainda dividir por menos 2, ambos os lados da igualdade. E assim a gente obtém x igual a menos 3. Falta verificar. Esse x igual a menos 3, ele está nesse intervalo aqui, que é o primeiro que a gente viu. Se ele tiver, então tudo bem, ele está incluído na resposta. Mas caso ele não tiver, ele não pode estar incluído na resposta. Então, vamos ver. Esse número é menor que 1? Sim. Então, ok, está incluído na resposta. Vamos ver o segundo caso. Nesse segundo caso aqui, a gente tem, se x pertence a esse intervalo, menos 1 até 2, a expressão 1 vai ser maior ou igual que 0, e a 2 vai ser menor que 0. Então, pela definição de módulo, a gente vai ter ali, eu vou copiar, apagar isso, copiar ela para a gente ficar olhando. O que isso significa? Essa expressão aqui pode ser escrita simplesmente como, a gente está falando em azul, né? X mais 1. E essa segunda, como ela é negativa, a gente tem que escrever ela pela definição como menos x menos 2. E isso tudo é igual a 7. Então, vamos fazer as mesmas contas que a gente fez ali. Primeiro, vamos fazer essa regra de sinal, certo? Aqui é como se a gente multiplicasse por menos 1 esses números dentro do parênteses. A gente obtém x mais 1 menos x mais 2 e igual a 7. Tudo que tem x a gente junta, ou seja, aqui vai dar 0. E ainda, assim, né? A gente vai chegar na igualdade 3 igual a 7. Então, isso aqui nem é verdade. A gente não encontrou nenhum ponto nesse intervalo. Então, vamos prosseguir para o último intervalo, ver se a gente encontra algum ponto lá. Vamos para o último intervalo. Agora, a gente tem aqui o caso 3. As duas expressões, tanto a primeira e a segunda, são positivas. Então, a gente pode usar a definição de módulo e substituir ali, obtendo x mais 1, que é a primeira, mais x menos 2, que é a segunda, igual a 7. Não tem regra de sinal para fazer aqui. Tudo que tem x, a gente soma com o que tem x. Vai ser 2x. Tudo que é número, a gente soma com número. Então,
nesse lado aqui a gente vai ter menos 1. Passando direto aqui. Vocês podem fazer essa conta mais devagar. 2x igual a 8. E a gente ainda pode dividir essa expressão por 2. Então, vou colocar aqui embaixo. Vai ficar x igual a 4. Resta a gente ver se de fato x igual a 4 está naquele intervalo que a gente viu. Ou seja, x igual a 4 é maior ou igual que 2? Sim, né? Então, essa é uma solução. Então, sim. Essa é uma solução. E qual a nossa conclusão? Nossa conclusão, então, é que vale essa igualdade aqui se ela é verdadeira, se o x estiver nesse conjunto, tem os pontos que a gente encontrou, que são menos 3 e 4. Continuando aqui nossa resolução de exercícios, vamos para o 16. É um pouquinho mais fácil do que o anterior que a gente fez. Então, se a gente definir aqui uma expressão 1, que vai ser essa daqui, x menos 5, vamos ver quando que essa expressão é positiva ou negativa. A gente tem aqui, né, a expressão 1, que é x menos 5, ela é maior ou igual que 0, eu posso pegar essa desigualdade aqui e somar 5 em ambos os lados, e eu obtenho a desigualdade equivalente, que é x maior que 5, maior ou igual que 5. E, da mesma forma, se for fazer a conta, para quais valores ela é menor que 0, eu vou obter, fazendo essa conta, x menor que 5. Então, a gente já tem aqui caso 1 e caso 2, onde a expressão é positiva ou negativa. Dá para pôr isso na reta numérica, se te ajuda a enxergar? Sim. Então, se a gente for fazendo assim, do mesmo jeito, em algum ponto a gente tem aqui o 5. Tudo que for x maior ou igual que 5, eu tenho que a minha expressão 1 vai ser positiva. E do outro lado, no intervalo que sobrou, eu tenho que o sinal da minha expressão é negativo. Então, vamos analisar esses dois casos, 1 e 2, começando pelo 1. Caso 1, a gente tem que a expressão é positiva, então podemos substituir aquele módulo simplesmente por x menos 5. E o resto a gente repete aqui normalmente. Aí, vamos fazer as operações que a gente já viu com igualdade aqui. Dá para somar x em ambos os lados, obtendo x mais x desse lado. E do outro lado, a gente pode somar 5 em ambos os lados, certo? A gente elimina esse 5 daqui, esse x aqui.
E assim, a gente vai ter 2x igual a 10, ou ainda, dividindo por 2, a gente tem x igual a 5. X igual a 5 é maior ou igual a 5? Que é o que diz aqui? Sim, né? Então, ele está incluído na resposta. Ele satisfaz aquela igualdade ali. Então, vamos para o segundo caso, onde a expressão é negativa. Nesse caso, o módulo a gente pode substituir por menos a expressão. Fazendo essa regra de sinal, ali a gente vai ter menos x mais 5 igual a 5 a menos x. Ou seja, um número igual a ele mesmo. Isso aqui sempre é verdade. O que isso significa? A gente obteve uma expressão que é verdade sempre. Isso significa que o intervalo inteiro faz parte da solução. O intervalo. Qual o intervalo? Esse daqui. X menor que 5, em forma de intervalo, a gente pode escrever assim. Certo? E aí, como fica a nossa solução, nosso conjunto de solução? Se a gente fosse escrever ele. Seria a união dessas duas soluções. Essa expressão é verdadeira para todo x que esteja no conjunto S, que é o conjunto de solução, onde S vai ser esse ponto 5, que a gente conseguiu no item 1, união com o intervalo menos infinito até 5. Ou seja, a gente só está adicionando o ponto 5 nesse intervalo aberto. A gente pode escrever ele, então, da seguinte forma. Apenas um intervalo. Menos infinito até 5. Fechado no 5. Vamos resolver mais um exercício, que é o 30. E agora a gente tem 3 módulos ali. A gente tem 2 expressões e 3 módulos. Então, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, vamos analisar o sinal de cada uma das expressões dentro do módulo. Essa vamos chamar de 1, essa de 2 e essa de 3. Então, vamos fazer alguns casos aqui. Vamos verificar primeiro essa segunda expressão. Então, vamos pegar a expressão e a gente tem o primeiro caso, onde os dois números são positivos, A maior ou igual que zero, B maior ou igual que zero.
a gente pode substituir a expressão do módulo, certo? Essa expressão toda ali, por A mais B igual a 11. A expressão 1 vai equivaler a essa expressão aqui. Um segundo caso, se os dois têm sinal negativo, a gente vai ter que a nossa expressão vai ficar menos A menos B igual a 11. Terceiro caso, onde agora um deles é maior ou igual que zero e outro é negativo. A nossa expressão vai ficar A menos B igual a 11. E último caso, se A for negativo e B for maior ou igual que zero, a expressão vai ficar menos A mais B igual a 11. O exercício só pede 4 exemplos, então a gente pode pegar o que for mais fácil. Vamos fazer a mesma ideia para módulo de A mais B. Então, primeira condição ali, para módulo de A mais B, igual a 3. E vamos analisar os sinais aqui. Eu já fui até o 4 ali em cima. Vamos 5, então. Se A mais B for um número maior ou igual que zero, essa expressão aqui agora equivale a A mais B igual a 3. Caso essa expressão A mais B for um número negativo, a minha expressão ali ao lado equivale a menos A menos B igual a 3. Vamos ver se a gente consegue pegar um caso onde vale as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, como tem menos aqui na segunda expressão, que na realidade é a primeira do exercício, vamos ver se a gente consegue um caso ali em cima, do 1 ao 4, que tem intersecção com o caso 5. Então, vamos pegar esse caso. A gente precisa que A mais B seja maior ou igual que zero. E vamos ver o que acontece. No caso 1, isso acontece. De fato, os dois são números positivos, então A mais B é maior ou igual que zero. Só que eu tenho um problema. Eu quero que A mais B seja igual a 11. Mas eu tenho aqui que ele é igual a 3. Então não dá. Então, com o caso 1, não vai dar certo. Se eu tentar pegar o caso 5 junto com o caso 2, eu tenho A mais B maior ou igual que zero? Não, porque eu estou somando dois números negativos. Então, já não é um caso que eu posso pegar intersecção, que o 2 e o 5 não deu certo. Vamos ver o 3. Nesse caso, eu tenho A vai ser um número maior ou igual que zero, B negativo. E agora sim, talvez eu consiga alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. No caso 3 e o 5.
Então, vamos considerar aqui sejam A e B satisfazendo 3 e 5 simultaneamente. O que a gente tem? A gente tem algumas equações, algumas desigualdades ali para verificar. Então, a gente tem A maior ou igual que 0, B menor que 0, isso tudo do 3. A última igualdade do 3, a gente pode escrever assim. A igual B mais 11. Certo? Isso aqui a gente teve do 3. Do 5, a gente precisa aqui A mais B seja igual a 3. Certo? E isso seja um número positivo. Então, acaba aqui que essa primeira parte fica redundante. Certo? Porque A mais B igual a 3 já satisfaz essa condição. Então, o item 5 ele pode ser resumido como A mais B igual a 3. Então, vamos lá. A gente tem um conjunto de equações aqui. Vamos tentar resolver, vamos tentar achar a solução para essa daqui e essa daqui ao mesmo tempo. Quando a gente achar a solução para elas duas, vamos ver se essas condições aqui são possíveis. Então, vamos lá. Essa primeira a gente pode escrever como da mesma forma que estava ali em cima, não precisava ter alterado, na verdade. A menos B igual a 11. A segunda, A mais B igual a 3. A gente pode somar essas duas linhas. Então, somando essas duas igualdades, a gente vai obter 2A mais 0 igual a 14. Ou seja, A igual a 7. E aí, se a gente substituir esse valor em uma das linhas aqui, tanto faz, qualquer uma vai dar certo, mas vamos substituir aqui. A gente vai ter 7 menos B igual a 11. E daqui a gente chega aqui, B igual a 7 menos 11. Ou seja, menos 4. Isso satisfaz a nossa condição ali? A é maior ou igual que 0. Sim, né? B é menor que 0. Então, beleza, já achamos um exemplo. A gente tem esse exemplo aqui. Essa escolha de A e B. Só que a gente precisa achar mais 3. Então, vamos procurar os outros, né? Vamos fazer agora, vamos ver se esse item 5, se a gente consegue algo em comum com o 4. A gente nem precisa fazer essa conta, né? Assim, indo pela lógica, se a gente trocar o A pelo B, já dá certo. Então,
Se a gente pegar o caso 4, intersecção com 5, a gente já direto pode escolher A igual a menos 4, B igual a 7. Já dá certo. Já temos 2 exemplos aqui, faltam mais 2. Agora, acabou as intersecções que a gente podia ter entre 5 e 1, 2, 3 ou 4. A gente precisa ver para o 6. Então, vamos ver quais intersecções a gente pode ter ali para o 6. O 6 ele pode ser verdade ao mesmo tempo que o 1. Então, vamos lá. Somando A e B, eu vou conseguir um número negativo se o meu A é maior que 0, maior ou igual que 0, e o B também? Não. Já não dá certo. Então, vamos ver para o segundo. Se A e B forem números negativos, eu consigo A mais B menor que 0? Consigo. Só que a gente tem um problema. Porque no item 2, afirma que menos A menos B tem que ser igual a 11. E no item 6, tem que ser igual a 3. E já não deu. Já é uma contradição. Então, só resta a gente ver para o 3 e 4. Então, vamos lá. 3 e 6. Qual a intersecção dessas condições? Condição 3 e condição 6. Vamos ver como a gente fez aqui. Deixa eu ver se eu consigo só colar. 3 estava assim. A 6. Tá assim. Vou colocar uma vírgula aqui no meio. Então, de novo, a gente tem algumas condições aqui. Vamos resolver o sistema de equações para essas duas. E ver se as outras condições são satisfeitas para a solução que a gente achar. Então, vamos montar o nosso sistema aqui. Vou adicionar uma página. A gente não tem que fazer tudo com pouco espaço. O sistema vai ficar assim. Aqui também eu não precisava ter alterado a igualdade lá. Que é A menos B igual a 11. E a outra é menos A menos B igual a 3. E aqui tanto a gente pode somar ou subtrair, a gente vai acabar tendo algum resultado. Então, vamos pegar essa primeira equação aqui e somar com a segunda. A mais menos A vai dar 0. Menos B com menos B dá menos 2B. 11 com 3, 14. Então, a gente teve menos 2B igual a 14. Ou seja, dividindo tudo por menos 2, B igual a menos 7. Substituindo esse B aqui na primeira linha, tanto faz qual linha você escolher. O que a gente vai ter? A menos o menos 7, ou seja, mais 7, igual a 11. Isso aqui vale dizer que A igual a 4.
Então, vamos ver se esse par, A igual a 4, B igual a menos 7, satisfaz as outras condições. A é maior ou igual que zero, sim, porque 4 é maior ou igual que zero. Menos 7 é menor que zero, beleza. A mais B vai dar 4 menos 7, que é menos 3, e é menor que zero. Então, tá tudo certo. Esse par aqui também é uma solução. E a gente já achou 3 pares que são respostas. Falta a gente ver, então, o item 6, se ele tem intersecção com o item 4. E da mesma forma que a gente viu antes, se você quiser, você pode fazer todas essas contas. Mas já dá para saber que trocando A pelo B vai ser uma resposta. Então, se a gente for fazer a intersecção do 4 com 6, a gente já tem uma resposta aqui que vai ser A igual a menos 7, B igual a 4. E essa resposta vai funcionar também. Então, pronto, conseguimos os nossos 4 exemplos. No nosso último exemplo, vamos ver aqui como a gente faz quando a gente tem uma desigualdade, porque até agora a gente tinha igualdades e nesses casos a gente considerava a definição de módulo. Então, quando a gente tem uma desigualdade, por exemplo, aqui menos 2, poderia ser menor ou igual a 2 também, como que a gente faz? Da mesma forma que você encontra no livro. Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo. A gente reescreve essa expressão aqui como menos 2 menor que 4x mais 1 divididos por x mais 3. Isso aqui é menor do que 2 positivo. E agora a gente tem que verificar que duas expressões, certo? Essa aqui da esquerda e essa da direita são verdadeiras simultaneamente. Ou seja, a primeira expressão, a gente tem menos 2 menor que 4x mais 1 dividido por x mais 3. A gente pode fazer uma série de equivalências aqui para isolar o x e ver em qual intervalo ele está. Então, a gente pode multiplicar ambos os lados da desigualdade por x mais 3, obtendo menos 2x a menos 6 menor que 4x mais 1. Aqui, a gente pode somar tudo que tem x, ou seja, se a gente somar 2x em ambos os lados da desigualdade, a gente vai ter aqui 6x mais 1. Desse lado sobra o menos 6. A gente pode ainda subtrair 1 de ambos os lados, a gente obtém menos 7 menor que 6x. E a gente pode multiplicar tudo por 1/6, que é um número positivo, e a desigualdade permanece inalterada. Então, a gente tem 7/6 menor que x. Vou escrever aqui, fica mais visível. O segundo caso, que a gente quer que seja verdade também, será ali, vamos manter o padrão, né? 4x mais 1 dividido por x mais 3 menor que 2. Aí, vamos tentar isolar o x aqui também, da mesma forma. Podemos multiplicar tudo por x mais 3, obtendo 4x mais 1 menor que 2x mais 6. Agora, a gente pode
subtrair 2x dos dois lados dessa desigualdade e a gente obtém 2x mais 1 menor do que 6. E a gente pode subtrair 1 dos dois lados da desigualdade, obtendo 2x menor que 5. Podemos ainda multiplicar tudo por meio, que é um número positivo. Então, a desigualdade permanece aqui, igualzinho. Multiplicando por meio, a gente tem x menor que 5 meios. Conseguimos isolar o x também aqui. Se você quiser observar também na reta real, a gente pode verificar qual é o intervalo que satisfaz as duas condições. Tanto a gente pode fazer uma intersecção entre os intervalos que satisfazem essas duas. A gente pode usar 3 retas, ou dá para fazer em uma só também, que você pode conseguir enxergar aqui também. Então, vamos marcar esses pontos. A gente tem aqui o menos 7 sextos. E o ponto 5 meios. Os pontos x que são maiores que o menos 7 sextos são os pontos aqui para a direita dele. Certo? Exceto o próprio ponto, 7 sextos. Então, dá pra gente fazer uma bolinha aberta nele aqui. Essa foi essa condição aqui. Os pontos agora em azul, que são x menor que 5 meios, eles estão aqui para a esquerda dos 5 meios. Exceto também o próprio ponto 5 meios, né? Então, qual que vai ser a intersecção? Esse intervalo aqui no meio. Essa aqui é a minha intersecção. Que é onde as duas condições são satisfeitas ao mesmo tempo. Como eu posso escrever isso? Assim. Solução x que pertence ao intervalo menos 7 sextos até 5 meios, intervalo aberto. Tem algum ponto aqui que pode dar problema? A gente tem que ver que não ocorra divisão por zero. A divisão por zero vai ocorrer quando a gente tiver x igual a menos 3, certo? Será que o 3 está ali no meio desse intervalo? Se a gente colocar aqui na calculadora para calcular menos 7 sextos, isso vai dar aproximadamente 1, alguma coisa. Negativo. E esse número, ele é menos negativo que o 3. Então, o 3 ficou para fora, eu não preciso retirar nada. E essa aqui já é a solução do exercício. Então, sempre que tiver desigualdade com módulo, essa forma aqui é muito mais fácil de resolver, é a mais recomendada.